Nos anos 2000, durante a bolha das .com, que afetou todas as empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos, a Cisco era praticamente uma das maiores empresas do mundo naquela época. Ela atingiu incríveis 5,5% do PIB americano. E atualmente a gente tem a Nvidia sendo basicamente 11, quase 12% do PIB americano. Será que a gente está num estágio parecido com o que aconteceu naquela época com a Cisco, só que com a Nvidia, um estado de bolha, de crise, de alguma coisa que está muito cara, prestes a estourar? Olha, a Nvidia se mostrou um ativo super resiliente nos últimos 5 anos, subindo aí mais de 2.600%, batendo até mesmo o Bitcoin, que ficou aqui próximo dos 600, né? Se mudar um pouquinho, 1.500% de valorização. Então foi um ativo que já se valorizou demais. E o risco que a gente corre, que é o receio de todo mundo, é essa situação aqui que aconteceu com a Cisco. Lembra? Lá nos anos 2000 atingiu um pico muito alto de preço, que foi se recuperar somente ali em 2021, 23 e agora novamente naquelas faixas de preço. Então a gente já viu que a Nvidia ela é uma empresa muito grande que se valorizou demais e atualmente ela está no segundo lugar aqui em termos de capitalização de mercado. Então ela está à frente de empresas imensas como Microsoft, Google, Amazon, própria Meta, aqui tem um pouquinho de petróleo também, Berkshire Hathaway lá do Warren Buffett e uma série de outros grandes conglomerados empresariais. Ela só está atrás mesmo da Apple e tudo indica que ela vai passar da Apple em termos de valorização de mercado aí, que é o tal do market cap, né? Atualmente aqui com 3,3 trilhões de dólares de valor de mercado, isso dá não sei quantos PIBs do Brasil, não sei quantas vezes a nossa Ibovespa multiplicado. O fato é que é uma empresa gigante e que tomou proporções extraordinárias, que mexem com o mercado todo. Já vou explicar o porquê que isso acontece, mesmo com empresas que não são de tecnologia, tá? Para a gente só entender a diferença entre a Cisco e a Nvidia, tem algumas diferenças estruturais entre esses dois ativos, principalmente nos setores que eles estão inseridos. Primeira coisa em relação ao setor industrial, né? A Nvidia ela fabrica muito mais a questão de chips que vão aí ser usados em CPUs, GPUs e também data centers. E a Cisco naquela época era relacionado à informática e telecomunicações. É verdade que ambos esses setores estão no momento agora, e era momento naquela época, de disrupção, mudança muito grande, novidades tecnológicas, grandes mudanças no mundo. A própria inteligência artificial está sendo muito ligada aos chips, mas são coisas diferentes. E as aplicações que os chips têm hoje, elas têm um horizonte lá para frente muito mais interessante, muito mais diferente do que era estimado na época das telecomunicações e informática em geral. Primeira coisa que precisa ser entendido de forma muito clara é a questão de onde é que vem a receita, né, os lucros que a Nvidia recebe. Tem aqui esse histórico ao longo de alguns trimestres que eles mostram claramente que é uma empresa muito lucrativa, que dá muito dinheiro, mas que muito recentemente ela começou a ter uma entrada de dinheiro muito grande, né, valor muito considerável relacionados a data centers. Então ela tem uma partezinha que vem de produtos relacionados a jogos, como placa de vídeo. Eu tenho um computador que usa placa de vídeo Nvidia. Tem aí outros que são aplicações aí para carro, indústria, assim por diante. Mas o grosso hoje vem de data centers, chips focados nesse tipo de necessidade e de tecnologia. E aqui é importante falar em relação aos data centers o seguinte: não é apenas um servidor que fica numa sala refrigerada com um monte de computadores ligados nele. Essa é a aplicação que a gente mais conhece dos data centers hoje em dia. Que a Amazon usa, a Google usa, Facebook, Oracle, grandes empresas de tecnologia que fornecem aí serviços que são insights, serviços de ERP, software em geral, utilizam data centers. A própria bolsa de valores utiliza data centers também. Mas essa aplicação, ela meio que já está estabelecida e essa demanda ela já está meio que neutra. Ela existe, mas ela não vai, né, explodir. O que vai mudar mais é a questão de que os data centers agora vão começar a ser usados para outras coisas e que necessitam de mais potência e mais poder computacional, né, de processamento mesmo. Uma dessas coisas é a inteligência artificial. Vocês já devem ter usado o ChatGPT da vida ou alguma dessas inteligências. Vocês viram que utiliza um poder de processamento considerável para fazer contas complexas muito rapidamente, formular textos muito rapidamente. Tudo isso são sinais elétricos de alguma placa eletrônica em algum lugar no mundo. E geralmente é um data center. Um outro ponto que é muito utilizado em data centers, além dessas soluções convencionais de software, é a relação
com criptomoedas. O mercado cripto e o sistema financeiro que está se tokenizando também vai utilizar essas tecnologias como apoio e como motor de funcionamento para que sejam operáveis e realmente funcionem. Então isso já começa a explicar um pouquinho da necessidade por esses chips de data centers. E também, claro, né, questão de que esses chips podem ser utilizados até para outras questões, em carros, computadores, se duvidar até celulares também, outros tipos de componentes do nosso dia a dia. Só para vocês terem noção, eu estou trazendo aqui dados oficiais do Departamento de Comércio norte-americano lá dos Estados Unidos. Olha só como dá trabalho produzir esses chips aqui que a NVIDIA se especializou em fazer, principalmente focados em data centers. Ele tem uma jornada parecida com a que a gente vê aqui na Zona Franca de Manaus, aqui no Brasil, né? As coisas chegam no porto, vão até Manaus, voltam e assim vai. Lá não é muito diferente. Então tudo começa no Japão, quando a matéria-prima ela é separada e realmente capturada, e aí isso vai lá para os Estados Unidos. De lá já existe um design, um model, existe também a questão do parque fabril para poder se construir esses chips e microcondutores, porque você não consegue produzir uma peça dessas que ela é extremamente pequena, extremamente complexa, simplesmente com qualquer material. Você precisa ter máquinas específicas para produzir esses produtos específicos. Isso, inclusive, talvez vire um tema de outro vídeo, porque a empresa que produz essas máquinas, ela também não consegue capturar toda a demanda possível do mercado. E aí, enfim, com toda essa tecnologia de capital intelectual, né, inteligência, fábrica de máquinas que fabricam e também matéria-prima, é feita aí a primeira camada desses semicondutores que a gente fala, né? Que é essa etapa 4. Depois disso ainda vai aqui, se não me engano, aqui para Singapura, que vai ser feita a outra parte de trás, que a gente fala o back-end desses semicondutores, vai para a China, onde é colocado plástico e uma certa manufatura, e ainda volta lá para os Estados Unidos, para daí sim ele entrar num produto final. Aí sim ele vai ser colocado num iPhone, por exemplo, que ainda tem que ser produzido e construído e montado em diversas formas. Já comenta aí se você acha que a NVIDIA não é bolha ou se você acha que é bolha sim, porque está dividindo muita gente no mercado. Eu particularmente acho que não é bolha. Mas eu vou te mostrar algumas coisas que podem sinalizar riscos para a empresa. E ainda assim para a gente também entender como a gente coloca ela no portfólio para ver se vale a pena mesmo fazer isso. Seguindo com a análise aqui bem profunda, a gente tem aqui um histórico de produção e de vendas e também a projeção, ou seja, o quanto eles estão projetando que vai vender e produzir nos próximos anos em relação a esses chips e semicondutores. Então tem a questão aqui de 2018, 19 e 2021, ok, e agora já está meio que normalizado, né? Notem que tem anos que as vendas elas são maiores do que a produção. E isso se deve, primeiro, ao consumo da produção que estava represada, que não tinha vendido do ano passado, e também às vendas compromissadas, que você já vai sair vendendo agora para receber em 1, 2, 3, 4 anos e assim por diante. Ou seja, o ponto todo é que tem uma demanda muito alta, tá? Isso aqui, ó, são 100 milhões de unidades, beleza? Isso aqui é 100 milhões. Então é muito chip e é muita tecnologia que vem sendo já produzida, mas que ainda tem um caminho longo para todos os anos produzir no mínimo isso. E como a NVIDIA é muito boa nisso que ela faz, já tem uma tecnologia, uma expertise profunda disso, já há muitos anos no mercado, ela tem poucos concorrentes. Já vamos detalhar eles. Mas isso abre o precedente para quando ela consegue ter uma tecnologia muito boa, muito avançada, como ela vem conseguindo fazer e transformar essa indústria, ela consegue lucros muito altos. Ou seja, a alta dos preços da NVIDIA nesses últimos meses e anos, ela é super justificada porque os lucros dela também aumentaram. E isso é importante comentar, porque se as ações sobem sem um fundamento, sem elas estarem lucrando mais, dando mais dividendo, com um potencial de valorização, aí realmente é uma bolha vazia. Mas no caso da NVIDIA, tudo isso veio por resultados reais. Pode ser que está um pouco exagerado, mas os resultados são reais. Pode ser que eles não são sustentáveis, mas eles são reais. Olha a diferença entre esse EPS, é Earnings Per Share, né? É o lucro por ação entre a NVIDIA de hoje e a Cisco lá dos anos 2000. O que a gente percebe é que existe esse 1 ano forward EPS, né? É a estimativa de lucro por ação daqui a 1 ano, de acordo com o preço da ação. A estimativa do lucro, ele realmente não é preciso e pode mudar, é verdade. Mas ele vem de forma coerente sendo construído e sendo cumprido
para fazer a sustentação do preço das ações. Lembra, o mercado trabalha com expectativas, então ele está sempre olhando 1 ano, 2, 5 anos lá na frente. Não está tão preocupado assim com os resultados desse trimestre, ele está preocupado com os dos próximos. Olha a Cisco, como é que estava funcionando lá atrás, na época, eles puxaram os dados. Então, por mais que tinha aqui, né, esse one year forward EPS, a estimativa de lucros de 1 ano, que é essa linha mais laranja, verde, vermelho, só meio daltônico, por mais que ela estava subindo, não estava subindo tanto quanto a questão do preço da ação. Ou seja, não era coerente, né? Não estava ligado uma coisa com a outra. Esse foi uma das grandes fraquezas lá da época que causou depois que o preço não se sustentasse. Porque senão você tem um ativo que ele é muito caro para ficar mantendo ele na carteira e ele não te dá retorno, não dá dividendos, não tem potencial de crescimento e traz risco para sua carteira. Ó, já aproveita e deixa o like aí para mais análises como essa, que agora vai começar a parte um pouquinho mais complexa, mas que é praticamente uma aula prática. Se inscreve aí, vai. E aqui a gente vai entender um pouco mais profundamente como é que é essa questão do valuation da Nvidia, dos números dela, do resultado como empresa em relação ao mercado e em relação àquilo que ela consegue sustentar. Aqui a gente tem um gráfico que está relacionando duas métricas muito importantes, que é a taxa de crescimento e basicamente o lucro dela. Vou arredondar aqui alguns conceitos porque senão é muito complicado de explicar. Notem que a Nvidia aqui, ela está com um alto lucro, né, o EBITDA aqui muito alto e com o crescimento também muito considerável. Quando a gente compara ela com os pares, as empresas que são parecidas com ela, não é bem concorrente, tá? É parecido com ela, que são os Magnificent Seven, são esses em vermelho, que são empresas muito grandes, as 7 magníficas, né? A gente percebe que ela é a melhor posicionada, mas isso é cíclico. Uma hora talvez ela volte aqui para trás. O ponto todo é que existe uma relação e ela está muito bem posicionada entre as magníficas, mas ela não está com nada exagerado ou fora do comum. Notem que, por exemplo, esse Revenue CAGR aqui, que é o crescimento interno de lucros, que ela está apresentando aqui algo próximo de 25% aqui, estimado lá para 2026, ele não é tão distante, por exemplo, da Tesla, que é de 18%. Mesma coisa em relação às margens, né? Ela está com 64% de margem, mas a Meta e a Microsoft também estão aí acima dos 50%. Isso é importante a gente falar para a gente ver que ela, por mais que esteja cara e subiu bastante, ela não está tão descolada assim quanto outras empresas de tecnologia, de questões disruptivas e novidades tecnológicas. E isso move demais o mundo hoje. Nesse ponto, a gente tem uma questão bem interessante em relação ao valuation dela e a performance. Então, notem, né, novamente, aqui a gente tem as Magnificent Seven, são essas bolas maiores aqui, vermelhas, e a gente nota que, de fato, a Nvidia está com um crescimento aqui em termos de lucro, né, de receita, perdão, um pouco alto, né? Nesse gráfico eu concordo que ela acabou ficando um pouquinho caro por essa métrica que eles explicam no detalhe. É uma função complexa entre performance e valuation para relacionar essas métricas e ver quais empresas possivelmente estão caras, quais estão decaindo, quais estão em uma tendência de alta em termos contábeis. Estimativas de crescimento aqui nas receitas. Então a gente já está aqui com um crescimento muito grande aqui de 2021 até 2024. Mas as estimativas, ou seja, o quanto o mercado está estimando para 2025, 26 e 27 é muito maior, é muito grande e o mercado está precificando essas expectativas. Ele já está comprando agora para lá na frente, quando ela ganhar esse dinheiro de fato, botar no bolso, tirar o lucro e dividir, né, para o pessoal em termos de dividendos, o mercado já está posicionado, senão é muito caro. Então existe aí um horizonte, pelas estimativas atuais, muito forte ainda de crescimentos da Nvidia. Cara, isso aqui é muito legal. Eles vão relacionar aqui a questão dos clientes da Nvidia em termos da sua capacidade instalada e capacidade possível. Esse aqui tem uma série de estimativas envolvidas também, mas é só para a gente entender o tamanho do mercado que a Nvidia movimenta e para quem que ela fornece. Olha só, Microsoft, Meta, Amazon e Alphabet, que é o Google. Então, eles são responsáveis aqui 13%, 11% da receita, 6% e 5%. Então, é muita grana que vem desses 4 aqui sendo clientes dela. E por que isso? Porque essas empresas aqui, elas têm uma série de data centers jamais, né, em termos operacionais, eles já estão funcionando nesse momento. Só que ainda está sendo desenvolvida, está sendo construído uma capacidade gigantesca, praticamente vai dobrar aqui desses grandes. A Apple vai mais do que dobrar,
maioria aqui dos que importam vão mais do que dobrar sua capacidade em data centers instalado. E de novo, né, quem que fornece os data centers para essas empresas? Geralmente a Nvidia. Não é todo o data center, também não é assim, mas a questão dos chips, pelo menos, que vão ser usados nesses data centers, vão vir muito provavelmente da Nvidia. Então esse é um indicativo importantíssimo de que os clientes que ela já tem hoje, que são gigantes, que movimentam a economia global também, eles além de continuar comprando, têm planos e estão interessados em dobrar sua capacidade em termos de data centers e produtividade. Aqui mais um tapaço na cara da sociedade, né, da Nvidia. Olha os concorrentes, né, olha a competição que ela enfrenta em termos de quem que produz semicondutores e produtos similares, né? Então a Nvidia está com seus 3 tri de valorização de mercado, enquanto os outros também são importantes, também dão dinheiro, mas assim, não chega nem perto, mas nem perto mesmo. Empresas famosíssimas como a Samsung, a AMD, Qualcomm, Texas Instruments, ARM, Intel, cara, empresas que são bem conhecidas, também são boas empresas, mas não chega nem perto no tamanho do mercado. Isso é importante a gente entender para ver o quanto de moat, né, o quanto de diferencial e barreiras de entrada que a Nvidia está conseguindo criar em termos dos seus produtos. Esse é importantíssimo também. Como é que a Nvidia consegue ter todo esse lucro, todo esse interesse dos clientes e do mundo todo, dos investidores, em relação aos produtos dela, né? O que ela faz de tão diferente assim, que os outros não estão fazendo, que está tão legal assim? O que a Nvidia está fazendo na prática? Ela está desprezando os concorrentes dela, ou seja, ela não está competindo em termos de produtos com os concorrentes. A gente não está competindo qual é o melhor chip, Nvidia ou ARM, Intel, enfim, né? A Nvidia ela está concorrendo com a lei de Moore, que é Moore's Law. Ele diz basicamente que o número de transistores de um microchip ele vai dobrar a cada 2 anos, de forma que além de dobrar os microchips em 2 anos, ele vai custar a metade do preço no mesmo tempo. Como vocês podem ver, a lei de Moore está aqui embaixo e o que a Nvidia já conseguiu fazer com seus novos chips ultra potentes e ultra capazes de processar dados e realizar operações complexas já está lá em cima. Ou seja, ela está destravando em termos dos produtos dela e tecnologia diferenciada que só ela tem e os concorrentes não têm, um potencial imenso que de fato coloca ela como detentora de uma tecnologia muito diferenciada. Aqui eu vou trazer também uma informação um pouco polêmica para a gente analisar, que é a questão dos insiders operando os papéis da Nvidia. Né? O que são os insiders? É o CEO da empresa, é aquele diretor executivo de muito poder, aquele board do conselho. Então essas pessoas que têm acesso a todas as informações da companhia, tem aqui chefe de contabilidade, são pessoas aí que sabem o que está rolando dentro da empresa. Eles podem comprar ou vender ações da Nvidia, mas eles têm que informar publicamente o mercado. E ao longo desse ano, a gente vem vendo um aumento muito grande de vendas dessas pessoas, desses profissionais aí do alto escalão da Nvidia, vendendo os seus papéis, vendendo as suas ações, por valores muito altos. Tem muita gente que diz que isso aqui configura o fim da bolha, né? Enfim, tá estourando, ó, eu sei, estão vendendo. Só que eu acho que isso é muito normal, né? Pensa, quando você é CEO de uma empresa desse tamanho, ou um diretor, você muitas vezes não é remunerado em dinheiro, você é remunerado em ações. E uma hora você tem que converter essas ações em dinheiro para você pagar suas contas, viver sua vida e assim vai. Então, quando o preço sobe, naturalmente o pessoal às vezes quer vender, né? Não quer dizer que vai estourar a bolha. Enfim, também eles não falaram que zeraram as próprias ações de Nvidia. Se a empresa fosse ruim, eles teriam sido demitidos, né? Mas é uma informação interessante porque em alguns casos, sim, o indicador aqui dos insiders, que é a quantidade de vendas ou de compras em alguma determinada ação, ele sinaliza algum tipo de virada de ciclo. Mas nesse momento eu considero só como um dado, mais curiosidade do que como uma leitura relevante. Antes da gente prosseguir para uma parte mais importante sobre o vídeo, que é a questão de quantos ETFs tem Nvidia na carteira, eu queria comentar com vocês essa questão da diversificação. Porque a Nvidia ela é uma empresa que já se provou ser muito boa no que ela faz, ela já se provou que tem uma demanda muito grande pela frente, uma tecnologia disruptiva, boa gestão e bons números, beleza? Mas a questão toda é que ela é uma empresa só, e ela vai trazer um pouco mais de volatilidade para o setor dela do que os seus pares. O que eu quero dizer com isso? A Nvidia, de topo aos fundos recentes, ela variou 30% o valor da ação.
Então pensa, é 30% de 3 trilhões de dólares. Cara, é muita coisa, é um tri que estava variando. É tipo, em um dia ruim ela perde a Bovespa inteira de valor de mercado, né? Olha aqui para vocês verem. Então, poxa, de topos ali de trás, né, de junho, até os fundinhos ali de agosto e tal, poxa, caiu praticamente 30%. Uma variação muito considerável para você ter na sua carteira se você estiver largamente exposto aqui. Inclusive, essa foi uma das conversas que eu tive com um cliente meu recentemente, porque ele tinha NVIDIA na carteira, acredita muito na empresa, mas aí a gente conversou e entendeu que ou ele está disposto a essas oscilações muito relevantes na empresa, porque querendo ou não, ela ainda vai ser muito visada no lado bom, mas ela também pode sofrer grandes oscilações se as expectativas não forem cumpridas. Ou então ele pode fazer diferente, que é investir num ETF do setor de semicondutores. E o ponto todo é que você às vezes não precisa acertar exatamente a empresa que vai subir ou a empresa que vai quebrar paradigmas na sociedade. Você pode investir e apostar num setor que ela vai carregar e que ela vai se relacionar. A NVIDIA, por exemplo, ela está fabricando muitos chips. Então tem toda a questão aí da inteligência artificial, tem a questão da computação ainda, dos carros, dos data centers, das criptomoedas, mas ela não é a única. Então você pode investir de formas muito práticas, e é isso que eu mostro de fato nas minhas carteiras recomendadas. Se você tem interesse, tem um QR Code aqui na tela, link na bio, para você conseguir investir de forma segura, diversificada e, claro, com taxas e custos muito baixos. E é importante tomar cuidado com a NVIDIA, não apenas em se expor demais, mas se você está exposto em mercados que ela se relaciona, ela vai carregar o preço de muita gente junto. O que acontece? Atualmente existem 524 ETFs que holdam NVIDIA, ou seja, ela tá em 524 ETFs que compram ela se alguém for lá comprar o ETF. O maior deles é o SPY, né, que é o SP500, mas tem vários deles que relacionam aí o setor de semicondutores, chips, tecnologia, que ela está listada. Um deles é o SMH, relacionado a semicondutores. Esse aqui, inclusive, a gente pode comprar no Brasil, já vou explicar como, hein? É uma baita escolha, uma escolha muito boa para quem gosta de se expor aí a um mercado mais volátil. Qual que é o ponto todo? Se a NVIDIA está em 524 ETFs e por algum acaso é uma bolha, ou ela cai aí 20%, 30% em poucos dias, não ao longo do tempo, né? Ou 50%, isso assusta muita gente, porque vai ver os ETFs na carteira dessas pessoas se desvalorizando. Só que a NVIDIA, ela nunca é 100% do ETF. Justamente tem várias empresas lá. Olha, por exemplo, o SMH, que aqui no Brasil a gente consegue comprar através do Chip 11. Ele traz várias empresas. A NVIDIA é 20% desse índice, mas ainda tem Taiwan Semiconductor Manufacturing, a Broadcom, Applied Materials, a Qualcomm, Texas. Essas aqui inclusive estavam naquela lista dos concorrentes. A gente viu alguns minutos atrás aqui no vídeo. Então, se a NVIDIA sangra por algum motivo, esse ETF inteiro ele vai sangrar também. E se as pessoas começam a sacar o dinheiro desse ETF, elas estão vendendo Taiwan, estão vendendo Broadcom, estão vendendo Texas Instruments, estão vendendo tudo isso. E isso vai causando, digamos assim, um efeito em cascata no mercado. Olha aqui os países, né, que está investindo. Então tem Estados Unidos 80%, mas vai ter quedas em Taiwan, na Nova Zelândia, em Bermudas e assim vai. Isso vai criando aqueles efeitos em cascata que aí sim você tem que tomar um certo cuidado. Mas eu não acho que isso seja o maior risco, também não acho que isso seja ultra relevante. É só para a gente entender a dinâmica do mercado, porque tem muita gente que investe e não sabe que isso funciona assim na prática. Então aqui uma forma ultra simplificada de estar exposto a NVIDIA e a outros 25, aí 26 ativos no total. Taxa de administração baixíssima, né? 0,30% ao ano. Ridículo de baixo, acho super justo. Vou até esconder o nome da gestora para vocês não acharem que é propaganda. E é o tipo de investimento que ninguém ganha nada para recomendar, por isso que ninguém recomenda. E isso aqui não é uma recomendação de investimento, estou mostrando aqui um site para vocês entenderem e conhecerem mais. Mas cara, 0,30% ao ano é muito barato. Isso aqui é mais barato que fundo de renda fixa. E claro, você fica aqui exposto à variação do dólar também. Então, de certa forma, você já internacionaliza seus investimentos, que é uma coisa importante demais e a maioria das pessoas não faz. Obrigado pelo seu like, obrigado pela inscrição. Lembre-se que investir certo resulta capital. E se a NVIDIA vai estourar a bolha ou não, eu sinceramente acho que não. Mas as coisas mudam, as coisas são dinâmicas. E de qualquer forma, é muito mais importante você investir de forma diversificada e não ficar em apenas um único ativo, porque vai querer dar certo e é a próxima NVIDIA, ou vai querer dar errado e é a próxima Cisco. Por isso que eu geralmente foco em investir em ETFs, acho que vale muito mais a pena e eles
costumam ser muito bons para o seu bolso em termos de custos e taxas e também muito bons em termos de rentabilidade. Para você ter noção, 90% dos fundos de renda ativa, aqueles fundos de investimento que tem gestor profissional, equipe, enfim, taxas mais altas também de administração, cara, praticamente 90% deles perde para o mercado, perde para os ETFs, perde para os índices, tem performances piores. E se você quer saber mais sobre isso, tem esse vídeo aqui recomendado. Vai lá, assiste que tá bem legal.